Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos alunos do curso da União Hipostática, aos mais de 100 alunos, em especial aqueles que tornaram esta aula viável, patrocinando-a segundo suas condições e segundo a medida de sua generosidade. Eu desejo profundamente que Deus permaneça concedendo-lhes sempre e permanentemente a sua bondade. Sabendo que aqueles que patrocinaram esta aula receberão não só a aula, como também a transcrição da aula feita por mim, com as devidas edições, ampliações e melhoramentos. Bem, a delicada e complexa questão filioque exige de nós, em primeiro lugar, a habilidade analítica de separar questões que, conquanto estejam interligadas, são ainda essencialmente diferentes. É assim que devemos separar a questão canônica do problema filioque da questão dogmática. Justamente porque uma coisa é o problema atinente à adição do termo filioque ao símbolo niceno-constantinopolitano, e outra coisa é saber se o termo filioque em si mesmo é ou não é correto sob o ponto de vista do dogma da processão do Espírito Santo. Com efeito, iniciaremos a nossa exposição tratando da questão canônica, para, em seguida, entrarmos na questão dogmática. Pois bem, do ponto de vista canônico, podemos dizer que o primeiro sínodo que estabeleceu que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho foi o segundo sínodo local de Toledo, em 589. Mas a fórmula usada em Toledo não foi exatamente filioque, mas a expressão a patra et filio procedere, ou seja, procede do Pai e do Filho. O que não é senão, em comparação ao termo filioque, uma diferença de nomes. Bem, depois, como se sabe, a processão do Espírito Santo como sendo do Pai e do Filho foi ensinada nos demais sínodos de Toledo que trataram do assunto. Agora, é um fato certo que em 1014, ou seja, um pouco antes da ruptura definitiva entre Ocidente e Oriente, que ocorreu em 1054, o Papa Benedito VIII fez, a pedido do imperador de então, Henrique II, a adição do termo filioque ao símbolo, o que acabou, eu diria, concorrendo, de fato, para um maior acirramento dos ânimos entre as igrejas do Ocidente e do Oriente, que já há bastante tempo disputavam acerca desse assunto. Bem, fato é que, pelo ângulo da historiografia, não sabemos com exatidão quando pela primeira vez o termo filioque foi acrescentado ao símbolo niceno-constantinopolitano. Agora, o que podemos dizer com segurança é que já no século IV a fórmula estava em uso na liturgia da igreja, especificamente da igreja espanhola, e depois fora vista entre as igrejas da Itália. Isso, aliás, foi um dos fundamentos para que Toledo, já àquela altura do campeonato, entendesse como estando absolutamente apoiada na tradição ordinária da igreja a doutrina da processão do Espírito Santo como sendo do Pai e do Filho. E, aliás, é importante destacar que, sobretudo no caso filioque, o vetor da tradição ordinária é de capital importância para os teólogos ocidentais.
justamente porque trata-se de um vetor que assegura a mesma infalibilidade que garante o concílio ecumênico, conquanto este seja de caráter extraordinário, evidentemente. Como também se sabe, um dos argumentos dos teólogos orientais contra os ocidentais é dizer que a adição do termo filioque ao símbolo não é defensável com base em meros decretos de um sínodo local, porque o símbolo é justamente resultado de um verdadeiro concílio ecumênico, não de um concílio que ocorreu sob os auspícios exclusivos da Igreja Ocidental. Portanto, a mim me parece que se o ocidental quiser partir de um terreno comum com o oriental, então deverá começar apelando ao vetor da tradição ordinária. Justamente porque ambos concordam que se trata de um vetor que tem a importante propriedade da infalibilidade. Bem, claro que também será disputado se a adição ao símbolo pode ser justificada apenas sobre o fato de a tradição ordinária ser infalível e justificar, supondo que justifique, canonicamente o termo filioque. Mas o ponto óbvio que eu quero destacar é que se o teólogo ocidental quiser, repito, partir de um terreno comum com o oriental, então deverá apelar à tradição ordinária no caso da polêmica filioque. Se apelar aos concílios ecumênicos medievais, os quais, como veremos, defendem tanto a procedência dogmática do termo filioque quanto a sua adição ao símbolo, tal recurso não terá qualquer força, justamente porque tais concílios não são aceitos pelos orientais. Portanto, fica patente a importância do vetor da tradição ordinária no debate filioque entre as duas grandes tradições cristãs. De qualquer forma, olhando para o estado atual da questão, podemos dizer que os católicos romanos estão inequivocamente obrigados a defenderem a procedência do Espírito Santo como sendo do Pai e do Filho. Isso desde o momento em que o quarto concílio ecumênico de Latrão e o segundo concílio ecumênico de Leão, que ocorreram respectivamente em 1215 e 1274, assim o estabeleceram. E estão, ademais, obrigados a defenderem a licitude e a razoabilidade da adição do termo filioque ao símbolo, desde o momento em que assim foi decretado no Concílio Ecumênico de Florença, que ocorreu entre os anos de 1439 e 1445. No entanto, os mesmos católicos romanos devem considerar como sendo lícita e ortodoxa, por força e determinação desses mesmos concílios, a fórmula que tornou-se, eu diria, preferida entre os orientais mais ilustres, que diz ex patre per filium procedere, ou seja, procede do pai pelo filho. E, portanto, os mesmos católicos não podem condenar o uso desta última fórmula, que traz per filium, ou seja, procede do pai pelo filho. Os orientais, como já disse, negam a licitude da adição da partícula filioque ao símbolo, sobretudo com base no fato de o símbolo aprovado em verdadeiro concílio ecumênico não trazer a partícula filioque. E também com base na proibição
feita no Concílio Ecumênico de Éfeso, de acrescentar coisas ao símbolo niceno constantinopolitano. Bem, mas os mesmos orientais dividem-se entre aqueles que adotam, eu diria, ao menos em termos daquilo que chamamos conclusão teológica não definida, a doutrina da processão do Espírito Santo como sendo do Pai pelo Filho. E, do outro lado, estão aqueles, eu diria, mais radicais, justamente os caudatários de Fócio, patriarca de Constantinopla, no século IX, que defendem uma fórmula exclusiva para a processão do Espírito Santo, justamente porque dizem que o Espírito Santo procede somente do Pai. Ou seja, os caudatários de Fócio impugnam até mesmo a fórmula popular entre os próprios ortodoxos, per filium. E, ademais, não a aceitam sequer como conclusão teológica não definida. Agora, podemos perguntar, e como ficam os protestantes? Bem, os teólogos principais, eu diria, e representativos do protestantismo, não podem, evidentemente, evocar a autoridade dos concílios medievais em favor da adição da partícula filioque, como é dever do católico romano, justamente porque não faz sentido negar a assistência do Espírito Santo sobre esses concílios e, ao mesmo tempo, subscrever, eu diria arbitrariamente, algumas de suas partes como sendo verdades de fé definidas por esses mesmos concílios. Agora, como, em geral, os protestantes se submetem, no mínimo, aos 4 primeiros concílios ecumênicos, enquanto, eu diria, os mais doutos subscrevem até o 6º concílio ecumênico, Girolamo Zanchi é um ponto à parte, porque subscrevia até o 7º, com ressalvas, o que para mim não faz muito sentido, subscrever um concílio ecumênico com ressalvas, mas enfim, os mais doutos representantes do protestantismo subscrevem até o 6º concílio ecumênico. Ora, e sendo assim, resta a esses teólogos aceitar a partícula filioque não como uma questão canônica, como é o caso do católico, que deve subscrever os concílios medievais. Portanto, há o protestante que subscreve os 4 primeiros concílios ecumênicos, ou os 6 primeiros concílios ecumênicos. Restará a questão filioque como uma questão de conclusão teológica não definida, a qual, para se justificar, deverá se fundamentar, evidentemente, nos diversos lugares teológicos de que falava Cano. Mas os protestantes também podem tomar uma outra postura, eu diria, que é justamente a postura de defender que a partícula filioque é de definição ordinária pela tradição comum da Igreja. De qualquer forma, o que os protestantes, ao menos aqueles que permanecem na ortodoxia, não podem fazer é negar que o Filho proceda do Pai por geração eterna, ou negar que o Espírito Santo proceda do Pai. E é importante destacar isso porque já muitos há que atualmente negam a doutrina da geração eterna do Filho de Deus, tornando-se, eu diria, inimigos do símbolo niceno constantinopolitano e, em toda a precisão do termo, hereges. E hereges porque
são negadores de uma verdade de fé definida num concílio ecumênico subscrito por toda a cristandade. Aliás, parece que estamos num tempo de ressurreição de velhas heresias, ressurreição de defuntos proscritos que reapareceram para, de alguma forma, perturbar a estabilidade dogmática da Igreja. E não sabemos ao certo as causas de tão inditoso ressurgimento, mas o fato é que tais heresias, especialmente as cristológicas e trinitárias, reaparecem quase como se obedecessem, eu diria, a ciclos de degeneração intelectual e espiritual na Igreja. Por exemplo, basta reparar que hoje, por assim dizer, vemos o espírito do ímpio Paulo de Samosata querendo meio que incorporar nos teístas personalistas dos Estados Unidos. Justamente porque estes já apregoam que o Sacratíssimo Filho de Deus tornou-se seu filho meramente por causa da encarnação. E não percebem que estão, de alguma forma, bebendo o cálice imundo diário, uma vez que negar que o Filho proceda do Pai por geração eterna, como os teólogos dogmáticos precisamente ensinam, torna impossível explicar como aquele que é distinto do Pai é, no entanto, substancialmente idêntico a ele. Ou seja, ao fim e ao cabo, os negadores da geração eterna do Filho de Deus estão negando a própria divindade de Cristo. E negando, ademais, aquilo que os teólogos chamam, os teólogos dogmáticos chamam de graça incriada que pertence a Cristo. Justamente porque se Cristo é filho meramente por adoção, como ensinava Paulo de Samosata, então Cristo fica automaticamente no plano dos demais homens justos que são, por causa da graça santificante, adotados por Deus. Portanto, assim como os justos recebem do Pai a graça santificante como acidente sobrenatural em suas almas, para assim poderem participar, ainda que imperfeitamente, daquilo que só em Deus está de modo absolutamente perfeito, assim também seria com Cristo, caso o mesmo fosse filho apenas por adoção. Então são duas heresias gravíssimas nas quais incorrem os negadores da geração eterna, né? Além de se colocarem fora da ortodoxia, fora daquilo que é comum à cristandade. E dizer isso não é dizer pouco. Bem, mas um ponto importante na questão canônica quanto ao filioque, especialmente àqueles que não pertencem ao partido de Fócio, ao partido radical dentro da tradição oriental, é que tanto aqueles que defendem a adição da partícula ao símbolo, que é justamente a posição dos católicos romanos, com base nos concílios ecumênicos medievais, quanto aqueles que não a defendem, mas defendem ainda a partícula como refletindo, de algum modo, uma lícita conclusão teológica não definida, o que entre os orientais se aplica ao uso da fórmula per filium,
e entre os protestantes se aplica as duas fórmulas aceitas pelos católicos romanos, ambos devem defender que o filioque não é senão mais um caso de evolução homogênea do dogma, ou seja, um caso de explicação da fé. Esta é, com efeito, a posição que eu defendo, de modo que nesta aula não irei disputar se a adição do termo filioque ao símbolo pode se suster como uma adição lícita ou ilícita. O que defenderei contra aqueles que pertencem ao partido de Fócio, Palamas e seus seguidores é que a partícula filioque, sendo ou não definida em concílio ecumênico, é um caso de evolução homogênea do dogma, o qual, por sua vez, se justifica pelos lugares que são as Sagradas Escrituras, a tradição e também a própria razão teológica. Aquele que reconhece a procedência canônica ou dogmática do filioque não deve, porém, defendê-la como um caso de acréscimo de algo estranho ao tesouro da fé, como se o que estivesse sendo acrescentado fosse uma novidade substancial no sagrado depósito, mas deve defendê-la como um caso de evolução homogênea do dogma, ou seja, como mais um caso de novidade explicativa da fé. Observem que a expressão que eu uso é evolução homogênea, justamente para distingui-la da ideia que concorre na expressão evolução transformista, como milhões de vezes advertiu o sábio Marinsola. E assim, porque a fé que evolui de modo homogêneo nem pode negar a fé conhecida explicitamente até então, nem tampouco adicionar-lhe objetivamente nenhuma nova entidade, senão que apenas explicá-la, visto que toda a entidade virtual da fé está objetivamente inclusa na mesma fé, mas não totalmente explícita para nós. Por outro lado, falamos de uma verdadeira evolução. Ela é homogênea, mas não deixa de ser evolução, porque as conclusões propriamente teológicas alcançadas não são o resultado de uma mera troca de palavras ou de algo puramente subjetivo, senão que o resultado de raciocínios que nos levam a novos e verdadeiros conceitos virtualmente distintos dos dados de fé contidos na premissa maior desses raciocínios. Ou seja, se trata de algo ao mesmo tempo subjetivo e objetivo, ou seja, algo que supõe o que os metafísicos chamam de distinção de razão raciocinada. Agora observem que é comum entre os dogmáticos a distinção segundo a qual a verdade sagrada está contida no santo depósito de modo explícito, por um lado, e de modo implícito, por outro lado. Ora, quando não for necessário nenhum raciocínio para se conhecer uma determinada verdade sagrada, dizem os dogmáticos que é o caso de estarmos diante de uma verdade sagrada explícita.
um dado de fé. Quando, porém, a verdade sagrada requerer, para ser conhecida por nós, algum raciocínio, então deverá ser chamada de verdade sagrada implícita. Bem, mas acrescentam os mesmos teólogos dogmáticos que o raciocínio requerido para o conhecimento formal da verdade implícita pode ser próprio ou impróprio. Será próprio quando a verdade conhecida na conclusão do argumento for formal ou conceitualmente distinta da verdade conhecida na premissa maior, ou seja, na premissa que tem o dado revelado. E será impróprio, será raciocínio impróprio, quando o que se conhece na conclusão não for senão um nome diferente ou algo que supõe uma mera distinção subjetiva, ou, como preferem os lógicos e metafísicos, distinção de razão raciocinante. Consequentemente, uma vez que estamos tratando de uma verdadeira evolução homogênea do dogma, então estamos no campo, como já se mostra claro, da virtualidade implícita mediante raciocínio próprio. Este é o lugar do qual, eu diria, o defensor da procedência do termo filioque deve partir. O lugar onde se reconhece que o santo depósito da fé cresce, mas esse crescimento é um crescimento em relação a nós, uma vez que não cresce o depósito em si em novidade substancial, senão que em novidade explicativa. É assim, portanto, que o dogma filioque tem algo de imutável, como muitas vezes enfatizou Bossuet, mas também algo de progresso, algo de evolução, como enfatizavam o cardeal Newman e depois dele o mesmo e grande Marinsola. Pois bem, mas alguém pode estar se perguntando o que é propriamente a explicação da fé de que falamos? Ora, nos termos de Marinsola, a explicação da fé não é senão o ato, por assim dizer, de trazer para fora a verdade dogmática de uma condição de virtualidade implícita para uma condição nova de formalidade explícita, mediante rigoroso e próprio raciocínio teológico. Ora, já sabemos que o virtual implícito chama-se virtual justamente porque é uma verdade que, conquanto esteja objetivamente inclusa na mesma fé, e, portanto, que não implica nenhum acréscimo substancial no santo depósito, ainda assim carece de verdadeiro raciocínio, e com efeito também de um raciocinante, para que se torne revelação formalmente explícita. Bem, e também já vimos que há uma diferença entre trazer para fora uma conclusão que não se segue das premissas mediante uma mera articulação de nomes, senão que por articulação de conceitos formalmente distintos, e trazê-la para fora mediante uma mera articulação de nomes. Ou, como dizem os escolásticos, por raciocínio que supõe
mera distinção de razão raciocinante. Ora, neste último caso, ou seja, no caso em que o raciocínio se dá por mera articulação de nomes, a novidade trazida na conclusão será uma novidade apenas em sentido nominal, sem implicar, portanto, nenhum novo conceito formalmente distinto e, consequentemente, não será uma conclusão em sentido próprio, mas apenas em sentido impróprio. Justamente porque não haverá um verdadeiro progresso. Eu diria uma verdadeira variação de atos intelectuais em sentido próprio. É por isso que explicar a fé em sentido próprio nem é fazer acréscimos reais ao santo depósito, mas tampouco consiste em mera articulação de palavras ou nomes, senão que em articulação de conceitos que, conquanto sejam realmente idênticos, conceitos realmente idênticos, ainda assim são virtualmente distintos. Justamente porque de uma coisa objetivamente una, podemos conhecer e sacar várias formalidades distintas. E é justamente por isso que se dá nesse raciocínio próprio não distinção de razão raciocinante, mas distinção de razão raciocinada. Agora, isso não quer dizer que duas coisas formalmente distintas se identificam formalmente com uma mesma coisa quando se trata de um raciocínio próprio. Justamente porque tal coisa seria um absurdo. Senão que duas coisas formalmente distintas se identificam real e objetivamente, não formalmente, com uma mesma coisa. É assim que o progresso ou a evolução dogmática está justamente no fato de a conclusão do verdadeiro e próprio raciocínio teológico conter um conceito formalmente distinto daqueles que aparecem na premissa, especificamente na premissa que contém o dado revelado, na maior, e a nota de homogeneidade, tão destacada por Marinsola, por sua vez, radica na conexão real entre todos esses conceitos. Conceitos formalmente distintos, mas que se identificam real e objetivamente, e esta identidade é a raiz da homogeneidade. Enquanto a distinção formal é a raiz da evolução verdadeira. É assim que há verdadeiro raciocínio teológico e, portanto, é assim que há explicação dogmática propriamente dita. Ora, e no caso da partícula filioque, ao menos eu diria para os católicos romanos, devemos inserir que a questão filioque é questão definida. Porque, como já vimos, os católicos romanos estão obrigados a se submeterem aos concílios medievais que defenderam não só a procedência dogmática da doutrina filioque, como também defender a adição desta partícula ao símbolo. Portanto, para os católicos romanos, filioque é questão definida, questão de fé definida.
Bem, e ao contrário da tese inovadora defendida por Molina, pelo jesuíta Luiz de Molina, a conclusão teológica pode deixar de ser teológica e tornar-se de fé definida, ou seja, deixa de ser meramente conclusão teológica e torna-se de fé definida. É assim que os católicos romanos devem entender o caso Filioque, como algo que outrora era apenas conclusão teológica e depois passou a ser de fé definida. E sabemos que quando há definição, a conclusão teológica, de alguma forma, se transmuta em princípio da teologia sagrada. E é assim porque há um médio capaz de converter a mera conclusão teológica em princípio de teologia sagrada, que é justamente a autoridade divina, ou, se a considerarmos de maneira próxima, não é senão a assistência permanente, e no caso da definição extraordinária, do Espírito Santo à Igreja. Ou seja, o teólogo dogmático explica a fé mediante as suas conclusões teológicas, sem, no entanto, defini-la, ou seja, sem definir a fé. E não pode definir a fé justamente porque não conta com a assistência do Espírito Santo. Mas a Igreja, por sua vez, explica a fé definindo as conclusões teológicas, aquelas conclusões teológicas específicas que o Espírito Santo avaliza. E é assim que o cristianismo tem, eu diria, o cristianismo histórico tem um sistema interno de garantia epistêmica que é tanto individual quanto coletivo. Sendo que o primeiro, ou seja, o individual, subordinado ao segundo, ou seja, ao coletivo. Ou seja, o processo de evolução dogmática, inclusive a evolução no sentido de a conclusão teológica se transmutar, se tornar, se transformar em princípio de teologia sagrada, mediante definição pela Igreja. Tudo isso mostra que o cristianismo tem um sistema epistêmico que é, ao mesmo tempo, individual, porque concorre aí o trabalho do teólogo dogmático, que é teólogo no sentido mais próprio da palavra. Hoje se pensa que teólogo em sentido mais próprio da palavra é aquele que trabalha fazendo exegese, né? É o linguista, o que trabalha com grego, com hebraico, etc. Engano total. Teólogo no sentido mais próprio da palavra é o teólogo dogmático. E tudo mais em teologia concorre para dar ao teólogo dogmático ferramentas para a explicação da fé, que é, no final das contas, aquilo que é mais fundamental. Mas também não é só o teólogo dogmático que concorre nesse amplo sistema de garantia epistêmica, mas também a própria Igreja. Então, é um sistema interno de garantia epistêmica que é, eu diria, híbrido. Contém o trabalho individual, mas também o coletivo, desde que compreenda-se que o individual sempre em ordem de subordinação ao coletivo. Bem, mas como fora dito inicialmente, não iremos disputar se a adição do termo filioque ao símbolo foi lícita ou ilícita, razoável ou irrazoável.
Iremos apenas defender que a doutrina filioque é um caso de evolução homogênea do dogma, e a explicação da fé, que é a evolução homogênea do dogma, é, no dizer de Marinsola, a mesma doutrina apostólica santamente conservada e fielmente explicada. E para isso, ou seja, para defendermos que a doutrina filioque é doutrina em sentido próprio, uma verdadeira doutrina cristã e um caso de evolução homogênea do dogma, iremos recorrer aos lugares da teologia dogmática. Então, veremos a questão filioque a partir de agora, segundo seus aspectos dogmáticos, e faremos a nossa abordagem, como de costume, seguindo o norte escolástico. Bem, a teologia escolástica, eu diria, por sua própria natureza, é uma história interna dos dogmas. Percebam o que acabei de dizer. A teologia escolástica é, por sua própria natureza, uma história interna dos dogmas. E é assim porque não apenas nos diz que tal e tal dogma é assim, ou mesmo que a igreja adotou tal e tal dogma, senão que nos mostra o porquê de tal e tal dogma ser assim, ou de tal e tal dogma ser adotado pela igreja. Ou seja, a teologia escolástica é uma verdadeira ciência do dogma. Bem, e será por esse caminho rigoroso que buscaremos demonstrar a procedência dogmática do filioque. Bem, do ponto de vista bíblico, os discípulos de Fócio aportam em favor da processão do Espírito Santo como sendo exclusiva do Pai, um argumento com base no texto do Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 26, onde lemos o seguinte: mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Pois bem, o texto sagrado claramente não diz que o Espírito Santo, ou o Espírito da verdade, procede do Filho, senão que diz que procede do Pai. Vejamos mais uma vez o texto. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. É assim que, segundo Fócio, em sua mistagogia do Espírito Santo, podemos inferir que a processão do Espírito Santo se dá exclusivamente do Pai. Este é o primeiro argumento, o grande argumento de Fócio, argumento que apela ao texto sagrado para defender a processão do Espírito Santo como sendo exclusiva do Pai. Bem, em resposta, podemos dizer o seguinte: é verdade que o texto joanino fala da processão eterna do Espírito Santo mediante a expressão que procede do Pai. É assim que os pais da Igreja entendem o texto em questão.
ou seja, o entendem como tratando da processão eterna do Espírito Santo. E o texto diz que procede do Pai. Mas o texto não diz, nem sequer implica, que tal processão se faz com exclusão de que o mesmo Espírito proceda também do Filho. Ou seja, a conclusão de Fóssil, do ponto de vista bíblico e lógico, simplesmente não se segue. Ao menos não no sentido de excluir a processão do Espírito Santo como sendo também do Filho. É assim, aliás, que Santo Tomás, ao comentar a passagem, diz claramente que o texto joanino não é incompatível com o Pai e o Filho serem um único princípio de processão do Espírito Santo. Porque, conquanto o Pai e o Filho constituam um só princípio de expiração ativa do Espírito Santo, tanto um quanto o outro conservam a incomunicabilidade desse suposto que constitui cada relação subsistente na Santíssima Trindade. É por isso que se pode dizer, como disse o apóstolo São João, que o Espírito Santo procede do Pai, justamente porque o mesmo não perde sua constituição de ser Pai, por ser, como explicam os teólogos, um só princípio quod de expiração ativa do Espírito Santo com Deus Filho. Bem, e no que diz respeito às Sagradas Escrituras, eu diria que estas devem ser lidas segundo um olhar integral, ou seja, observando-se em cada uma de suas partes justamente aqueles elementos que, corretamente unidos, compõem o edifício coeso do dogma. É assim que os teólogos escolásticos observam que há um conjunto de textos sagrados que ligam o Espírito Santo a Cristo de um modo que indica a sua processão eterna do Filho. A saber, Atos capítulo 5, versículo 9, traz a expressão o Espírito do Senhor. No mesmo livro, capítulo 16, versículo 7, temos a expressão o Espírito de Jesus. Já na segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, nós encontramos no versículo 16 e 17 a expressão Espírito do Senhor. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, encontramos o Espírito de seu Filho. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 19, lemos Espírito de Jesus Cristo. E em Romanos, capítulo 8, versículo 9, lemos o Espírito de Cristo. Ora, estes textos são, desde sempre, eu diria, interpretados pelos mais autorizados intérpretes da Igreja, os pais da Igreja, como indicando a processão do Espírito Santo. Seja segundo a fórmula ex filio ou segundo a fórmula per filium, não importa. São textos tradicionalmente interpretados como indicando a processão do Espírito Santo. Ademais, são textos que seguem a mesma estrutura dos textos sagrados que ligam o Espírito Santo a Deus Pai, os quais são interpretados
pelos próprios teólogos orientais, como indicando justamente a processão eterna do Espírito Santo como sendo do Pai. Por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo 20, traz Espírito do Pai. E na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, encontramos a expressão Espírito que vem de Deus. E no mesmo livro, capítulo 2, versículo 14, encontramos Espírito de Deus. Esses textos que ligam intimamente o Espírito Santo ao Pai são interpretados pelos orientais, inclusive, como indicando a processão eterna do Espírito Santo. Ora, portanto, seria pura exegese arbitrária adotar o primeiro conjunto de textos que citei como indicando apenas a missão do Espírito Santo, a sua missão ad extra, e tomar o segundo conjunto como indicando a processão ad intra do Espírito Santo como sendo do Pai. Ademais, seria ir contra a sagrada tradição e contra o sentido do texto bíblico, afirmar que nenhuma dessas passagens se refere à processão do Espírito Santo. Porque daí o oponente pode, por um ato de desespero, dizer não. Para negar que o Espírito Santo proceda do Filho, negarei que os textos do primeiro conjunto se refiram à processão do Espírito Santo e negarei também, para conservar a coerência, que esses textos do segundo conjunto que falam da processão do Espírito Santo como sendo do Pai, falam da processão do Espírito Santo como sendo do Pai, ou seja, a postura desesperada de negar que todos esses textos do primeiro conjunto e do segundo conjunto tratam da processão do Espírito Santo, seja do Filho ou do Pai. Bem, mas os seguidores de Fócio, pelo menos, dizem que os textos que ligam o Espírito Santo a Cristo não devem ser entendidos como se referindo à processão ad intra do Espírito Santo, mais exclusivamente à sua missão temporal recebida do Filho, enquanto os textos que ligam o Espírito Santo ao Pai falam da processão ad intra do Espírito Santo. Isso não pode ser senão uma arbitrariedade patente. Mas nós consideramos, ademais, que a interpretação fociniana, a interpretação segundo a qual os textos do primeiro conjunto falam apenas da missão do Espírito Santo e não de sua processão ad intra, é uma interpretação totalmente peregrina. E é por duas razões. A primeira, como já foi dito, é que incorre em arbitrariedade exegética. Porque o próprio Fócio entende que expressões como Espírito do Pai e Espírito de Deus falam da processão eterna do Espírito Santo como sendo do Pai. Mas, em segundo lugar, a interpretação fociniana implica uma separação ilícita entre a missão do Espírito Santo e a sua processão eterna. Ou seja, Fócio supõe que se os textos falam da missão do Espírito Santo como sendo do Filho, não falam de sua processão como sendo do Filho. Mas uma coisa não se separa da outra. O que eu estou dizendo é que, se o texto está falando da missão do Espírito Santo como sendo do Filho, já está implícito, já está suposto que o Espírito Santo
por receber a sua missão ad extra do Filho, procede do Filho eternamente. O próprio Senhor Jesus disse que enviaria o Espírito Santo para anunciar aquilo que receberia dele. E, em seguida, o nosso Senhor acrescenta que será assim, diz o texto de João, capítulo 16, versículo 15, e será assim, porque tudo quanto o Pai tem, me pertence. Ora, se o Espírito Santo, em sua missão, nada falaria de si mesmo e tudo receberia de Cristo, porque o Filho tem tudo quanto pertence ao Pai, então, de igual modo, o Filho, em sua missão, nada falaria de si mesmo, porque tudo recebera do Pai. E não importa, eu diria, o tempo verbal usado pelo autor inspirado, porque, como é de conhecimento de todo teólogo, no primeiro período do curso de teologia, se for um curso pelo menos razoável, as processões e as próprias missões ad extra das pessoas divinas acontecem desde a eternidade. Ora, mas sabemos que foi pela geração eterna que o Filho recebera tudo quanto pertence ao Pai, com exceção, evidentemente, do ser Pai. Portanto, a missão temporal do Filho recebida do Pai supõe a sua processão justamente daquele que o enviou. Mas isso implica, por sua vez, que a missão temporal do Espírito Santo também supõe a sua processão eterna daquele que o enviou. Mas quem enviou o Espírito Santo, segundo as Sagradas Escrituras, em João capítulo 14, versículo 26, e em João capítulo 15, versículo 26, quem enviou o Espírito Santo foi tanto o Pai quanto o Filho. Portanto, devemos concluir, pelas Sagradas Escrituras, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E insisto que a missão temporal do Filho supõe sua processão ad intra daquele que o enviou, porque é o que podemos extrair também de João, capítulo 5, versículos 21, 25 e 26. Observem que no versículo 21 do capítulo 5 de João, é dito acerca da missão do Filho que ele vivifica aqueles a quem quer. No versículo 25, por sua vez, é dito que os mortos viverão ao ouvirem a voz de Cristo. Acontece que tudo isso é assim em razão justamente do que se diz no versículo 26, a saber, que assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ora, mas ter a vida em si mesmo é algo que o Filho recebe do Pai por geração eterna. Portanto, a missão temporal do Filho recebida do Pai supõe exatamente a sua processão do Pai. Portanto, é assim que o mesmo se aplica ao Espírito Santo, porque também recebera a sua missão temporal do Filho. Bem, agora, quanto à razão teológica, lembremos-nos que as relações divinas são relações de origem. E entre aquele que produz e aquele que é produzido na originação,
se dá sempre uma mútua oposição. Com efeito, temos duas relações opostas para cada processão de origem na Santíssima Trindade. E, portanto, em havendo, como há, duas processões de origem na Santíssima Trindade, então haverá 4 relações opostas. Consequentemente, pela processão da geração eterna, temos a paternidade e a filiação como relações opostas. E pela processão que é a expiração, temos a expiração ativa, que, conforme veremos, é realmente idêntica à paternidade e à filiação, conquanto formalmente distinta delas, e a expiração passiva, que é o próprio Espírito Santo, uma vez que a expiração ativa e a expiração passiva se distinguem opositivamente como o que expira e o que é expirado. Bem, os teólogos escolásticos observam que, se apartássemos uma da outra as razões de pai e de filho, não veríamos como Deus Pai enquanto paternidade e Deus Filho enquanto filiação se oporiam ao Espírito Santo, justamente porque o que causa imediatamente a oposição com o Espírito Santo não é senão a noção de expiração ativa. E a distinção real nas pessoas divinas reclama pela nota da oposição. Portanto, ou o Espírito Santo procederá apenas do Pai e não será realmente distinto do Filho, ou procederá de ambos, como de um só princípio, como ensinam os teólogos latinos, e assim será realmente distinto de ambos. Com efeito, a razão de expirador que convém ao Pai e ao Filho não pode se reduzir nem ao Pai enquanto Pai, nem ao Filho enquanto Filho, mas a ambos enquanto um só princípio quod do Espírito Santo. Porque ambos são realmente distintos do Espírito Santo e, como sabemos, não há uma quarta pessoa na Santíssima Trindade. Em suma, só a razão de expirador se opõe à razão de expirado. E é assim, e só assim, que o Espírito Santo pode se distinguir realmente do Pai e do Filho. Ou seja, se ambos forem expiradores do Espírito Santo enquanto um só princípio de expiração ativa. E a expiração ativa, por sua vez, não constitui uma quarta pessoa da Santíssima Trindade, justamente porque não se opõe à razão de Pai ou à razão de Filho, mas encerra com as relações de paternidade e filiação uma identidade real. Observem que tenho usado a expressão como de um só princípio, porque o Segundo Concílio Ecumênico de Leão eternizou a fórmula agostiniana que diz do Pai e do Filho como de um só princípio. Ou seja, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho como de um só princípio. E todos os teólogos ortodoxos, tanto os ocidentais quanto os orientais, concordam que só há um princípio expirador do Espírito Santo, o qual, na terminologia precisa e científica dos teólogos escolásticos, se chama princípio quod. Ora, o princípio quod, como ensinam os metafísicos, é justamente aquele agente que obra e contrasta com o princípio quo, o qual, por sua vez, é aquilo que, no agente, explica a existência e a natureza de sua obra.
E os escolásticos ainda dividem o princípio quo em próximo e remoto. E observam que o mesmo será próximo quando referir-se à virtude produtiva do agente, e será remoto quando se referir à forma do agente enquanto princípio de operações. É assim que, de maneira análoga, dizemos que o princípio quo remoto das processões na Santíssima Trindade é justamente a essência divina, enquanto que o seu princípio quo próximo são os atos de entender e querer que Deus tem ativa e eternamente em si mesmo. Com efeito, quando dizemos que o Pai e o Filho são um só princípio quod de expiração ativa do Espírito Santo, não estamos nos referindo aos atos de entender ou querer, tampouco à essência divina enquanto princípio de operações. Nem mesmo estamos nos referindo ao Pai e ao Filho enquanto supostos. Tampouco supondo que ambos sejam um só suposto, mas que ambos são um só enquanto produzem a processão do Espírito Santo. Ora, como insistem os teólogos latinos e, sobretudo, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, o princípio uno do Espírito Santo identifica-se com o Pai e o Filho, não apenas com o Pai, e é assim pela seguinte razão: tudo em Deus é uno, quando não impede justamente a oposição de relação. Ora, entre a expiração do Pai e do Filho, não há oposição relativa. Portanto, o Pai e o Filho podem ser um só princípio expirador do Espírito Santo. É assim que os teólogos insistem que, da mesma forma como o Pai e o Filho constituem um só princípio produtivo quod de expiração ativa do Espírito Santo, assim também as três pessoas divinas são um só princípio produtivo quod em ordem à criação do universo. Porque entre a criação pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, a criação do universo, não há relação de oposição. Há, no entanto, uma diferença, e os escolásticos trazem essa diferença, entre a criação do universo e as processões ad intra. A saber, o ser criador é algo comum às três pessoas divinas, enquanto o ser expirador é algo comum apenas ao Pai e ao Filho. Mas, em suma, da mesma forma como o subsistente criador é uno, porém subsistente pessoal enquanto três pessoas divinas, o subsistente expirador é também subsistente uno, mas subsistente pessoal enquanto duas pessoas divinas. Portanto, a expiração ativa não é propriamente a pessoa do Pai, mas o Pai enquanto realizador da ação de expirar. E ser realizador da ação de expirar é comum ao Filho. E é comum porque não há oposição real entre expiração ativa e filiação. Com efeito, o Pai e o Filho são pessoas distintas que realizam uma mesma ação imanente, pela qual são um mesmo princípio do Espírito Santo. Assim, podemos dizer que o Pai e o Filho são dois expiradores, mas não dois princípios do Espírito Santo. Ambos, enquanto são expiradores,
não perdem aquilo que possuem de relação opositiva entre si, ou seja, o filho não perde o ser filho e o pai não perde o ser pai, mas se o considerarmos à vista da razão de princípio de expiração, então ambos são uma só expiração ativa, em virtude justamente da ação una de expirar. Portanto, não há óbice para o fato de o pai e o filho, enquanto pai e filho, terem o poder de expirar de modo diverso, porque sabemos que o pai expira sem ter, enquanto relação opositiva, origem, enquanto o filho expira tendo, enquanto oposição relativa, origem no pai por geração eterna. E fica, consequentemente, sem força o argumento clássico, o argumento de Fócio, que se o pai e o filho são princípios do Espírito Santo de distinto modo, então se seguiria que não seria possível serem considerados um só princípio. No entanto, Fócio ainda argumenta que o Espírito Santo não precisa proceder do filho para ser realmente distinto do mesmo filho, uma vez que só o fato de o filho proceder do pai por geração e o Espírito Santo por expiração já seria suficiente para distingui-los realmente entre si. Portanto, segundo Fócio, seria supérfluo dizer que o Espírito Santo procede do Filho. Mas, como é patente, o argumento de Fócio supõe que a geração se opõe à expiração, pois supõe que, pelo fato do Filho ser gerado e não expirado, podemos concluir que o mesmo se distingue realmente do Espírito Santo. E pelo fato do Espírito Santo ser expirado e não gerado, podemos concluir que o mesmo se distingue realmente do Filho. Ou seja, o Filho se distingue realmente do Espírito Santo e este se distingue realmente daquele por uma suposta relação de oposição entre geração e expiração. No entanto, tal raciocínio é completamente errôneo e conduz a absurdos. Basta notar que os próprios seguidores de Fócio admitem que não se opõe realmente que o Pai engendre e expire, justamente porque o Pai não se divide em duas pessoas divinas pelo fato de engendrar e expirar. Ora, mas isso indica precisamente que entre a geração e a expiração não se dá oposição real. Basta notar o seguinte: aquilo pelo que o pai se constitui enquanto pai é o que ele tem de subsistente incomunicável, como vimos na aula sobre o constitutivo formal de pessoa incriada. E tal coisa é precisamente a paternidade. Ora, mas se só o pai é expirador e a expiração se opõe à geração, tal como querem os focinianos, então o pai será um subsistente incomunicável em relação à filiação e outro subsistente incomunicável em relação à expiração passiva, ou seja, em relação ao Espírito Santo. Com efeito, se dividirá em duas pessoas divinas por causa da expiração e da geração. O que é completamente absurdo. Mas, como ensinam todos os teólogos, o Pai se constitui como uma só pessoa e, no entanto, é, ao mesmo tempo, paternidade e expiração ativa. Portanto, se segue que a geração e a expiração
não podem ser relações opositivas. Porque se o termo sujeito da processão, que é a geração eterna, ou seja, a paternidade, pode ser realmente idêntico ao termo sujeito da relação, que é a expiração, ou seja, a expiração ativa, então isso indica que as duas relações não podem ser opositivas, caso em que não há óbice para que o filho seja filho e ao mesmo tempo expirador. E cai por terra completamente o argumento de Fócio. Bem, mas caminhando para o fim da exposição, há ainda um ponto a ser abordado sobre a distinção entre as fórmulas ex filio e per filium. No que diz respeito à fórmula a patre per filium, a qual foi usada por notáveis teólogos orientais, muito mais notáveis do que um Fócio, como São Cirilo de Alexandria, São Máximo, o Confessor, e São João Damasceno, esta fórmula é, eu diria, correta e adequada, como dizem os teólogos ocidentais. No entanto, não é uma fórmula que deve ser vista como uma opção intermédia para explicar o problema da processão do Espírito Santo, como se não fosse ao mesmo tempo redutível à fórmula que diz procede do Pai e do Filho. Bem, pensar o contrário é incorrer em um engano total. Mas, infelizmente, é o que geralmente vemos por parte dos teólogos menos rigorosos. Ou seja, usam a fórmula per filium como se fosse a solução do problema. Como se, por um lado, tivéssemos filioque, do outro lado, tivéssemos procede do Pai, e, de repente, temos uma terceira opção que vem para resolver o problema, que seria procede do Pai pelo Filho. Mas tudo isso não passa de engano de teólogos periféricos, porque a fórmula que traz per filium diz exatamente, precisamente o mesmo que a fórmula filioque, conquanto com uma ênfase na relação opositiva da paternidade como sendo o princípio das demais relações. É assim que a fórmula é correta e adequada se com ela quisermos indicar que a pessoa do Pai é o princípio que não procede de nenhum outro princípio, o princípio não principiado. No entanto, é errônea se com ela quisermos indicar que a processão do Espírito Santo é uma processão mediata, ou seja, que se dá proximamente pelo Filho e só remotamente pelo Pai. Uma vez que isso, como creio já está claro, implicaria que apareceria, em virtude do duplo princípio na processão do Espírito Santo, apareceria uma quarta pessoa na Santíssima Trindade. Porque o Espírito Santo procederia de um duplo princípio, um imediato e o outro mediato, o que é absurdo. Portanto, o Espírito Santo deve proceder com igual imediatez do Pai e do Filho, pois ambos são o mesmo princípio do Espírito Santo. São a mesma expiração ativa. E só se pode falar corretamente acerca da expiração ativa do Espírito Santo, em termos mediatos, se considerarmos o Pai e o Filho como relações opositivas de origem. Ou seja, se considerarmos que entre o Pai e o Filho se dá
uma relação de oposição por onde o pai é ingênito e não principiado, e o filho é gerado e principiado pelo pai. Ou seja, o pai, que não é originado, gera o filho, e o filho, que é originado, expira o Espírito Santo. Com efeito, aqueles que expiram enquanto são relações de oposição são expiradores segundo modos diversos. Porque o Pai é o princípio do Espírito Santo sem ter origem, e o Filho, que é o mesmo princípio do Espírito Santo com o Pai, ou seja, é a mesma expiração ativa com o Pai, tem, no entanto, origem enquanto relação de oposição no Pai. Assim sendo, só há mediatez no sentido de a pessoa do Pai enquanto Pai ser o princípio do Filho. E só depois, enquanto princípio expirador, se diz princípio do Espírito Santo. Mas isso não é, como acredito já está claro, uma mediação que se dá na própria emanação do Espírito Santo. É por isso, aliás, que o Filho pode, juntamente com o Pai, ser um só princípio de expiração do Espírito Santo. Porque o Pai expira o Espírito Santo não enquanto se constitui como o Pai, mas como o princípio expirador. E isso, insista-se, não se opõe à expiração do Filho quanto ao Espírito Santo.